A partir de agora, eu estou organizando o quadro Sofá do Felca em um canal. Olha como que tá bem bonitinho, ó. A gente fez um banner. Olha só, pessoal, vocês vão poder acompanhar agora a live de convidada através do canal Sofá do Felca. Gostaram da ideia de criar um canal sobre isso? Falando sobre vícios, agora mudando completamente o assunto, eu falei muito sobre os vícios em bet, né? Um tempo atrás eu falei bastante porque muita gente mandava mensagem falando, cara, eu tô viciado. E aqui na live mesmo eu vi um comentário de um rapaz falando assim, pô, tô viciado em aposta, como que faz? O que você diria para alguém que tá viciado em aposta? Porque é muito viciante, né? É muito viciante. Você, às vezes você vai brincar um pouquinho, você é fisgado e fica viciado. O que você diria para alguém que tem esse vício? Assim, cara, por um lado, infelizmente, é o pior vício que tem. Fora o álcool. O álcool é o pior vício e a aposta é o segundo pior vício. O álcool é a pior substância que tem. Mais do que o cigarro? Mais do que o cigarro. Mais do que o crack? Cara... A coca? A mistura com coca e álcool, aí é o ápice do pior de todos. E é muito comum. E é muito comum. Muito comum. Muito, muito comum. E por que eu digo que apostas é o pior vício, a pior compulsão que tem? Tem a mais alta taxa de suicídio de todos os vícios. É mesmo? Você não está entendendo a devastação que é. Tem pesquisa que mostra que até 15 vezes mais a pessoa que tem esse vício tem chances de se auto-aniquilar do que a população em geral. Caramba! É muito devastador. Por isso que o seu posicionamento teve uma importância que de repente até você não soubesse do quanto é importante. É o pior vício que tem. Então, existe muita culpa, muita vergonha, a pessoa se vê mentindo para os familiares, ela se vê roubando. Às vezes é uma mentalidade de, no próximo jogo eu vou conseguir reaver. Mas às vezes é uma mentalidade de grandiosidade eufórica, tipo, a pessoa tem certeza que ela vai ganhar. E a realidade é que a maioria das pessoas que tem vício em aposta vai ter que ser abandonado por tudo e todos. Vai ter que chegar no fundo de poço. É aí que elas buscam terapia, a maioria delas, mas uma grande quantidade tem ideação. Tem pesquisas que mostram de 80%, um bagulho assim, muito, uns 30% consegue. Ideação suicida, 80% das pessoas têm depende da pesquisa, tá? Dependendo da pesquisa, uns 30% consegue dos que tentam, então é muita coisa. É uma taxa maior que o transtorno de personalidade borderline. Caramba! Mais pessoas viciadas em aposta conseguem se suicidam do que pessoas com borderline. Exatamente. Você entender o nível do negócio, tá? E aí aonde que eu vou puxar? Para onde que eu vou puxar essa conversa? 90% dessas pessoas têm pelo menos um diagnóstico de transtorno mental que precede a aposta. 60% tem pelo menos 3 diagnósticos de transtornos mentais. O que eu estou falando para você, se fulano faz aposta, Beltrano faz aposta, por que Beltrano se vicia e fulano não? Lembra que eu te falei que a gente tem experiências que modulam o nosso sistema neurológico de forma que os neurotransmissores que nos ajudariam a, por exemplo, sentir regulação no vínculo, que é algo que diminui minha ansiedade, diminui minha solidão. Aí eu não tenho tanta razão para buscar euforia fora de mim. Né? Se eu estou num ambiente tranquilo, então a minha endorfina funciona para diminuir minha dor. Aí eu não tenho tanta razão para buscar algo fora de mim. Então, o que eu estou querendo falar é que é muito bem documentado na literatura científica a ligação entre uma infância e adolescência difícil e predisposição para todos os transtornos mentais, inclusive a aposta. Então, uma das coisas que essa pessoa pode fazer é entender que em quase todos os casos ela tem condições anteriores à aposta. Ela está usando a aposta para regular coisas tortas do sistema neurológico dela que foram criadas em momentos de muita dor, muito caos, que às vezes ela nem tem noção que aquilo não é normal. Então, tem condições mentais que vêm antes da aposta, antes do vício em aposta, em 9 de 10 casos. 9 de 10 casos. Mas quando o influencer ele coloca lá e divulga o tigrinho, divulga a aposta, ele não seleta o público que vai ter acesso. Então ali, quem vai ter acesso vai ter muito adolescente, vai ter muita pessoa com transtorno que vai ter acesso àquele vício. Exatamente. Puxa, muito perigoso. Por isso que é perigoso pra caramba.
O que você acha desses influencers que divulgam tigrinho? Porque, pra mim, eu sempre tive entendimento quando eu vi que você tá colaborando pro vício das pessoas, né? Eu acho que qualquer pessoa que tem uma plataforma, num mundo ideal, teria uma responsabilidade de refletir a respeito de como que a pessoa vai usar a plataforma dela, né, meu? Então, tipo, você escolhe usar a sua plataforma para trazer povo para falar de saúde mental. Você poderia fazer divulgação de tigrinho, se você quisesse, Sim. né? Mas nem todo mundo tem os mesmos valores, né? Então, tipo assim, eu vi um vídeo seu que você falou um negócio que eu falei, que bom que ele falou isso. Porque sim, o influencer tem a responsabilidade sobre a forma que ele usa a plataforma dele. Mas eu convido as pessoas a refletirem a respeito de quem que elas colocam em evidência. Você falou algo assim em algum vídeo seu sobre esse assunto. Tipo, gente, reflita sobre para quem que você dá ibope, né? Uhum. Porque claro que o influencer tem a responsabilidade dele. Mas eu acho que pra gente é relevante pegar o celular, fazer uma limpeza nas pessoas que a gente segue de tempos em tempos, e percebendo quando a gente entra no TikTok, no Instagram, se a nossa bússola interna tá falando errado isso aqui. E quando ela fala isso, vai falando, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Vamos assumir a nossa parcela de responsabilidade. Claro, eu não pedi para ter transtornos, eu não pedi para ser jovem e ver alguém fazendo esse negócio do tigrinho, eu não pedi para eu, né, espontaneamente começar a fazer isso e acabar ficando viciado. Mas vamos ter maior consciência de que aquilo ao qual a gente se expõe coloca certas pessoas em evidência e também nos predispõe a ficar normalizando certas coisas. Eu não tô falando isso para culpar as pessoas. Eu acabei de falar que é uma situação devastadora e tem transtornos mentais que precedem. Eu digo como povo, como pessoas que estão assistindo isso. Vamos refletir a respeito das pessoas para as quais a gente dá ibope. Vamos fazer essa limpeza de tempos em tempos no nosso Instagram, no nosso YouTube. YouTube talvez não seja tão problemático, não sei. No nosso TikTok. Pra gente proteger nosso cérebro, pra gente proteger nosso bem-estar. O indivíduo mesmo filtrar o que ele segue, o que ele consome, né? Nos meus estudos sobre vício em aposta, eu vi inclusive que os adolescentes são os mais afetados. Até porque os adolescentes são a maioria que estão consumindo rede social e a divulgação de casa de aposta tem em todo lugar, tem no futebol, mas acho que o lugar que mais tem é nas redes sociais. Então acaba que o adolescente que já não tem o cérebro formado, ele vai entrar num vício devastador. Ele não tem forma de controlar impulso. Ele literalmente não tem, porque ele não tem o córtex pré-frontal formado ainda. Isso é formado lá para os 25 anos de idade. E outros grupos que também têm questões com impulsividade, como bipolares, borderlines, TDAHs, também vão ter maior predisposição para ter essas dificuldades. O que você diria para alguém que está viciado em aposta ou em outro vício? Que está com vício e não consegue sair, que tem aquela vontade aqui. Não, só mais um pouco. O vício tem muito esse ciclo, né? Só uma vez. Só mais um pouco. Na aposta mesmo. Ganhei um pouquinho, pô, dá para ganhar. Então vou tentar um pouco para ganhar um pouco mais. Eu perdi, não, agora eu vou recuperar. E daí tá dormindo ali, começa a se coçar. Cara, são 3 da manhã, eu sei, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar amanhã. Mas só mais um pouquinho aqui, porque às vezes eu consigo recuperar aquele valor que eu perdi. Quem tá nesse ciclo do vício? O que você diria para uma pessoa assim? Assim, duas coisas. Primeiro que a realidade é que às vezes não interessa o que a gente fala, até a pessoa chegar no fundo de poço dela. Porque a dor de permanecer naquele lugar tem que ser maior do que a dor de passar pelo processo de transformação. E às vezes a pessoa só chega nisso quando ela tá lá no fundo do poço mesmo, tá? Perdeu tudo, perdeu família. Inclusive para narcisistas, geralmente é aí que eles buscam terapia de fato. Né? É quando eles perderam todo mundo. Porque podem ter tentado terapia 10 milhões de anos, mas quando eles perderam todo mundo, aí a dor de não se transformar é maior do que a dor de se transformar. Né? Mas o que eu convido as pessoas a refletirem é o seguinte, lembra aquilo que a gente estava falando sobre, você tem os flashbacks. Esses flashbacks são as dores que reativam um trauma anterior. Você volta para aquele lugar. Você desenvolveu comportamentos para lidar com essa dor. Um desses comportamentos pode ser um vício. Ou não falar não para as pessoas. Eu convido as pessoas a refletirem a respeito de qual é o gatilho logo antes.
Porque tem alguma coisa emocional que é tão devastadora para você. Pode ser solidão, pode ser vazio, pode ser pânico, tá? Pode ser sensação de abandono, pode ser sensação de ser inadequado, de ser uma aberração. Tem alguma emoção que você não, com a qual você não sabe lidar. E é por isso que teu cérebro tá falando: perigo, perigo, ativa aí o negócio que libera dopamina, que libera... Você entendeu? Porque teu cérebro tá tentando colocar alguma coisa que vai te dar aquele alívio naquele momento, mas aqui a longo prazo só vai te ferrar, né? Então, quanto mais a pessoa faz esse trabalho de pausar... E eu sei que, tipo, eu tô falando isso pro vento às vezes, sabe? Dependendo de onde a pessoa estiver. Por isso que eu falo, às vezes ela vai ter que chegar no fundo de poço. Mas ela vai perceber, em algum momento, quando ela começar a se tratar, que tem um gatilho anterior. E pode chegar no momento que é qualquer coisa. Tédio. Opa. Tesão. Vou pra lá. Mas tem alguma emoção que provavelmente foi o início de alguma coisa, um pânico. Eu fumava muita maconha. Antigamente. Maconha. Hoje eu tô sóbria, mas quando eu percebi qual que era o gatilho anterior, sempre tinha um gatilho anterior. E o gatilho é quando eu sentia pânico. Eu começava a catastrofizar e meu nível de ansiedade aumentava para um pico que eu pensava: meu Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E era num período onde eu tinha cortado contato com a minha mãe, eu não tinha mãe nem pai, nem amigos, nem contato com as minhas irmãs, então eu me sentia absolutamente sozinha no mundo, e eu prometi pra mim mesma que eu nunca ia voltar pra casa, então se eu precisasse dormir na rua, eu ia fazer isso. Então aquilo gerava tanta ansiedade dentro de mim, que algo dentro do meu cérebro falava: tá bom, vai lá. Porque o nível de pânico que eu sentia ativava a necessidade de ter esse conforto. Então, explore o que é isso que vem antes do gatilho. Os vícios, ele vem de um sentimento, de uma carência que você tem, né? Um sentimento, às vezes, de estresse e tudo mais, né? Ou o próprio gatilho, ele é formado das mais variadas coisas. Eu estava lendo um livro sobre isso, que às vezes tinha um rapaz que quando ele passava na parte do mercado que era de produto de limpeza, ele tinha vontade de beber. Daí foi investigar por quê. Como assim? Você passa no produto de limpeza e tem vontade de beber? Daí ficou sabendo que no fumódromo da empresa dele sempre estavam borrifando o produto de empresa, de limpeza, e ele sentia o cheiro, e quando ele sentia o cheiro ele estava fumando. Então é muito... Às vezes a ligação é muito abstrata, você tem que se investigar. Pois é. O Gustavo Sketch, por exemplo. Você conhece o Gustavo Sketch? Não, cara. O Gustavo Sketch, ele tem fetiche em fezes. E isso ocasionou muitas coisas ruins na vida dele, né? Ele era ator do Turma da Mônica e tatuou fezes no corpo, tudo mais. Ele abraçou as fezes, né? Literalmente, tudo mais. E daí ele fala assim que como que surgiu o vício em fezes dele. Ele estava se defecando no banheiro, isso é por estudo clínico, né? Estudo psiquiátrico e tudo mais. Ele estava defecando e daí ele foi se masturbar. Ele chamava de caganheta. E daí nesse momento, enquanto ele estava sentindo o cheiro das fezes e se masturbando, ele associou as fezes com a masturbação, as fezes com o desejo sexual. E daí depois disso ele se afundou completamente nas fezes. Literalmente e abstratamente também, porque ele perdeu a carreira dele de ator com as fezes, mas ele abraçou mesmo a parada. Hoje ele vende livro de fezes, livro ensinando a comer fezes. Não, ele fala que não come fezes, ele fala que ele põe na boca, mastiga e gospe. E daí ele teve toda essa relação com fezes, né? Gustavo Sketch, cara, que doideira. E daí como que funciona a associação mesmo, né? Do hábito. Associação, tem uma associação muito aí. Abstrato, né? E cada pessoa tem seu rolê. Tem o seu jeito de funcionar, a sua associação. Então, veja como você funciona. Qual é o seu gatilho, qual é a associação que você faz. Pois é, cara. Pois é, né? Vamos pros donates? Vamos pros donates. Roda uns donates aí que o pessoal quer conversar, quer perguntar. Tá gostando da conversa? Tô gostando, achei os assuntos bem importantes, legal. É mesmo? Gostou de vir? Gostei. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado por ter vindo conversar um pouquinho comigo. É muito importante a gente passar alguns assuntos, né, pra rapaziadinha aí que tá assistindo.